Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus possa estar com todos nós. Falando em Deus, a nossa situação, a situação do mundo em geral, que a gente está vivendo hoje em dia, não só no Brasil, mas a notícia do mundo, até parece que dá de pensar que Deus nos criou, criou a bondade, nos criou, e disse assim para nós: agora vocês se virem. Estou nem aí para vocês. Será que foi assim? Evidentemente que não foi, né? Deus nos criou com simples ignorância e deu para nós a missão do progresso espiritual na inovação. Ele, todo momento da nossa existência, em cada momento, a gente vai ver na história, ele nos mandou alerta de como nós deveríamos nos portar, deveríamos caminhar nessa nossa caminhada da evolução. Veio os profetas da antiguidade, veio Jesus, veio as igrejas. Então, tudo isso são alertas, são para que nós possamos nos adequar àquela missão ou àquele caminhar previsto por Deus quando nos criou. Mas eu perguntar também, então por que Deus quer que nós cheguemos à perfeição? E nós chegaremos? Por que Ele já não fez tudo para nós? Eu estava escutando outro dia uma palestra que a pessoa dizia o seguinte, que estava falando sobre Ismael. Ismael é o protetor do Brasil, o protetor espiritual do Brasil. Então ele dizia o seguinte: vocês acham que Ismael, quando propôs trazer o africano aqui para o Brasil, foi para que ele fosse escravizado? Evidentemente que não. Ismael é um protetor do Brasil, não é para isso que ele trouxe. Para que ele trouxe o africano para cá? Porque a gente vai ver na literatura espírita, o Brasil pátria do Evangelho, o Brasil foi preparado para receber essa doutrina, a doutrina espírita. Então, a gente sabe que a doutrina espírita, uma dos pilares da doutrina espírita é a mediunidade. Não é só a mediunidade, mas um dos pilares da doutrina espírita é a mediunidade. E o culto africano, já naquela época, ele era muito ligado à mediunidade. Então, Ismael trouxe o africano para o Brasil para que essa questão da mediunidade também já fosse introduzida mais latentemente aqui no Brasil. Mas nós, usando o nosso livre-arbítrio, nós escravizamos os nossos irmãos. Então, Deus quer o nosso bem, mas só que nos deixa o livre-arbítrio para nós agirmos. Então, não culpemos Deus por nenhum dos nossos percalços, por nada que a nossa vista está ruim. Porque nós temos livre-arbítrio justamente para que nós possamos buscar essa caminhada, para que nós possamos ter mérito nessa caminhada. Para quando nós chegarmos a espíritos puros, nós olharmos para trás e olhar: não, eu fiz essa caminhada. Então, para isso, nós estamos aqui. E falando então que Deus, durante todo o período, Ele sempre nos manda um caminho, nos dá o caminho que nós devemos percorrer. A doutrina espírita é um desses caminhos, um desses chamamentos que Deus nos trouxe para que nós pudéssemos mais facilmente, com mais conhecimento, usando a razão, nós pudéssemos buscar esse desenvolvimento espiritual. E se nós quiséssemos, aí entramos no nosso livre-arbítrio, porque nós podemos conhecer tudo de toda a doutrina espírita e podemos não fazer nada. É nosso livre-arbítrio. Se nós quisermos, através da doutrina espírita, usando aquilo que a doutrina espírita nos ensina,
nós mais rapidamente ascender em termos espirituais. Mas cabe a nós. Tá? Então, no capítulo do Evangelho do Espírito, capítulo 7, ser perfeito, né? Aí, então ele fala aqui, né, a característica da perfeição. Tem aqui a Mateus que escreveu: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aquele que vos ama, que recompensa com isso tereis? A troca. Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis disso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. O que quer dizer isso que Mateus escreveu, que Jesus disse? Que nós, pelo conhecimento que nós temos, pelo conhecimento da doutrina espírita nos dá, nós temos que fazer diferente. Fazer diferente do que fizemos até aqui. Se até aqui nós fizemos atos, ações, que nos trouxeram sofrimento, dor, amargura, para que continuar com os mesmos atos, com os mesmos pensamentos, com as mesmas ações? Então, a razão nos diz que nós temos que mudar, que escolher um novo caminho, escolher uma nova ação, fazer diferente. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós reencarnamos, para fazermos diferente. E ainda vamos ver então no item 3 desse capítulo, né, ser perfeito, que é o homem de bem, que ele nos traz algumas qualidades para que possamos ser um homem de bem. Então, nós vamos enumerar algumas, cada um de nós analisa. Se já está fazendo isso, ótimo, continue a fazer. Não comecei a fazer ainda, então vamos fazer um esforço para começar a fazer. Não vamos abraçar tudo de uma vez só, nós não temos essa condição ainda, mas nós temos que começar paulatinamente a nos modificar. Todos nós sabemos que uma grande caminhada começa sempre com o primeiro passo. Se eu não der o primeiro passo, eu não vou fazer a grande caminhada. E é isso que nós estamos pedindo, é isso que a doutrina espírita pede para nós. Nós demos esse primeiro passo em busca, não do bem do próximo, do nosso próprio bem. Nosso próprio bem. Por isso a doutrina espírita diz: primeiro eu tenho que me perdoar para poder perdoar o outro. E nós não nos perdoamos, nós não sabemos nos perdoar. Nós temos que começar nesse caminho. Então começa assim, o item 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Estamos falando aqui o verdadeiro homem de bem é que cumpre a lei de amor, de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Vamos no livro dos Espíritos. Kardec perguntou para os Espíritos quando nós seríamos realmente felizes. Resposta do livro dos Espíritos: o homem só será feliz quando cumprir a lei divina de justiça, amor e caridade na sua integridade. E todos nós conhecemos a lei divina. Todos nós temos gravado em nós a nossa lei, a lei divina. Quando nós fizemos alguma coisa errada, logo a seguir, depois de ter feito a coisa, a nossa consciência já nos cobra. Por quê? A lei divina está ali, gravada em nós,
que nós temos consciência de que erramos. Ah, mas então como eu devo fazer se eu só me lembro disso depois que eu faço a coisa? Pensar antes de agir. A grande pergunta, eu queria isso para mim? Respondemos essa pergunta e nosso caminhar com certeza será outro. Então, o homem bem é aquele que cumpre essa lei, a lei divina, a sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus atos, assim mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Vamos lá. Se fez todo o bem que podia e se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Eu disse que Deus nos dá os indicativos para que nós possamos caminhar. E quando Ele bota alguma situação na nossa frente, no nosso caminhar, é para que nós ajamos dentro dessa situação. Né? Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Aí que acontece que nós viramos as costas, isso não é nem comigo. Mas nós estamos ali. É a nossa oportunidade de ser útil, de fazer o bem. Porque senão é egoísmo. Só me preocupo comigo. Não me preocupo com os outros. Então nós não podemos desprezar as ocasiões de sermos úteis. E devemos sim procurar ocasião para sermos úteis. A gente passa aí no nosso cotidiano, quantas pessoas estão com problema na estrada, na rua, que nós sempre passamos e não estamos nem aí. Faz parte do nosso desenvolvimento. Faz parte de sermos os homens de bem. Faz parte de sermos cristãos. Faz parte de sermos irmãos de Jesus. Todos nós conhecemos o seu roteiro. Todos nós conhecemos as suas lições. Mas pouco de nós pratica. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outrem o que desejara lhe fizesse. A grande pergunta: se eu fiz ao outro aquilo que eu queria que ele fizesse? Essa perguntinha tem que ser o nosso caminhar. Ela tem que estar sempre junto de nós, porque ela vai nos dar o roteiro do bem caminhar. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Deus é justo, pessoal. Todos nós sabemos, e nós vamos ali fora, vamos perguntar para qualquer um que tem Deus, evidentemente, né? Todos nós vamos balançar a cabeça e dizer que é justo. Mas o que acontece com nós? Ele só é justo enquanto a dor está no vizinho. Enquanto o vizinho está passando por dificuldades, aí eu chego lá no vizinho: ô meu irmão, compreensão, te acalma. Eu deixo que é assim, Deus que quis. Mas quando o sapato aperta, a dor é na minha casa, é em mim, as mais das vezes eu me revolto contra a divindade. Por quê? Por quê, Pai? Porque está me castigando. Tu não me amas. Deus não nos castiga. Deus nos ama. Mas por que então a dor? Por que o sofrimento? Na nossa casa. É que alguma coisa anda mal no meu caminhar. É um alerta para que eu mude, talvez, de caminhos. É um alerta para que eu me conscientize
de que realmente aqui todos somos irmãos. E nós não estamos agindo dessa forma. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. Ele se submete à vontade em todas as coisas. Quando nós fizemos o Pai Nosso, o que nós dissemos? Seja feita a tua vontade. E o Pai Nosso, tem que ler, também é um roteiro de vida. E nós fizemos lá. Seja feita, Pai, a tua vontade. E no final, nós dissemos assim seja. Nós estamos fazendo, estamos assinando uma aceitação que seja feita à vontade dele. Porque tudo que nos acontece tem uma causa. Vamos para frente. Aí vem a questão de Deus, né? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiação e as aceitas sem murmurar. Vamos lá. Todas as vicissitudes, todas as dores, todas as decepções, tudo isso nós pedimos. Mas que é isso, velho? Pedir dor, sofrimento, tristeza? Como vou pedir isso? Continuando. São provas ou expiações? São provas. São provas. Por que então eu pedi? Por que eu estou passando aquela prova? Porque no passado, talvez não muito distante, eu agi de modo errado. Desculpa. Essa é a expiação, pessoal. É a expiação. A expiação são aquilo que eu estou reajustando do meu passado. Então eu peço na espiritualidade, antes de reencarnar, no meu plano reencarnatório, se eu puder fazer, se eu não puder, os nossos antepassado fazem para nós, né? Pediu para que possamos reajustar o fulano, ou com aquilo que fizemos errado para o nosso corpo, tá? E aquilo vem desta reencarnação. Não quero essas expiações, não quero mais essas expiações. Ótimo, é um caminho. Mas nós podemos definir daqui para frente. Se eu não quero mais a expiação, eu tenho que agir corretamente daqui para frente. O passado já foi feito, então esse passado eu vou ter que acertar. E as provas, a mesma coisa com as provas de escola. Nós queremos subir, né, em termos espirituais. Então, nós somos colocados às provas, né, para ver se nós somos tenazes, né, na aceitação daquilo, né, não reclamamos sobre aquilo, para que possamos subir degrau de evolução. Então, são as dores, os sofrimentos, por isso que diz, faça-se, Pai, a tua vontade, porque isso tudo que eu estou falando está dentro da lei divina que nos rege. Então, se eu não quero sofrimento, não causo sofrimento. Se eu não quero dor, não causo a dor. Mas mesmo assim, olhe bem, Deus é tão bom, que mesmo com o nosso, fazendo as nossas escriturinhas ali atrás, né? Fizemos as coisas mal feitas ali atrás, nós temos um meio de nos safarmos do sofrimento aqui. Sabe qual meio? O amor cobre uma série de pecados. Então eu posso amar para evitar o sofrimento? Pode. Amar. Mas quem nós ama? Quem nós ama? Quem nós conhece o amor verdadeiro? A gente sabe, conhece, até podemos conhecer o amor de Jesus para conosco. Mas
Quem quer carregar o fardo que Jesus carregou? Então, quando nós, o sofrimento bater a nossa porta, nos conscientizemos disso, aceitemos. Evidentemente, quando eu falo aqui em aceitar, não é um aceitar passivo. Ah, meu Deus quer assim e assim vai ser. Não. É um aceitar ativo, buscando melhorar. Sem murmurar, sem contrariedade. Sabedores que somos que Deus é amor. E amor não castiga. De amor nos dá oportunidade. Tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Quais são os bens espirituais que nós temos? Tem lá a passagem lá do Evangelho que diz assim: devemos entesourar os tesouros no céu, aqueles tesouros que as taças não corroem e que os ladrões não roubam. Esses são os nossos bens espirituais. Quais são? Estão ouvindo minha questão? Virtudes. Oi? Virtudes. Moral. Virtudes vamos falar, né? Virtudes, conhecimento, isso que foi feito aqui, a propaganda dos estudos, conhecimento, evidentemente não só os conhecimentos da religião, mas todos os conhecimentos, porque todos nós, para que possamos sermos espíritos perfeitos, relativamente perfeitos, nós temos que saber de tudo, conhecer de tudo. Então, todo o conhecimento que eu adquiro, em termos religioso, em termos científico, em termos de prática de trabalho, todo esse conhecimento é tesouro que nós estamos guardando da espiritualidade. Nós vamos usar lá na frente. Então, nós temos que conhecer tudo. Então, as virtudes, o compromisso e o conhecimento. Esses são os tesouros da espiritualidade. E o que nós fazemos, meus irmãos? Começamos a entesourar os tesouros materiais. Aqueles que servem para nós aqui, sim, mas para a espiritualidade não servem. O materialismo, os bens materiais. Nós precisamos dos bens materiais? Claro que precisamos. Todos nós precisamos, para que nós possamos viver aqui. Uma casa confortável, um conforto, nós precisamos disso. Mas não deve ser a nossa razão de vida. Não devemos nos escravizar por esses bens, ou nos escravizar em busca desses bens. Eles virão, eles são direito nosso, mas nós não podemos nos tornar escravos dessa busca. No momento que nós passamos aqui, nessa evangelização, todos nós, é de suma importância para todos nós. Estamos aqui buscando o quê? Motivo, alento para que possamos amanhã, alguns acordar, fazer diferente. O que foi dito lá no centro sobre esse assunto, sobre isso, como é que eu devo proceder? Então nós devemos aqui buscar os bens espirituais. Só que isso nos dá a responsabilidade de que nós, sabedores disso, começamos a exemplificar ele ali fora. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Possuído do bom de caridade, faz o bem pelo bem. Chegará o dia, meus irmãos, em que o bem estará automatizado em nós.
Todos nós. Assim como nós estamos respirando agora, né, automaticamente, somos nós que comandamos a nossa respiração, enquanto espírito. Mas nós não precisamos dizer que devemos respirar, nós sabemos, automaticamente nós vamos respirando. Nós vamos também, assim como nós estamos respirando, nós vamos começar a fazer o bem pelo bem. A estar em nós fazer o bem, como se fosse uma coisa natural. Hoje ainda, muitas das vezes, é uma coisa extraordinária. O senhor lá achou um pacote de dinheiro e entregou. Isso é notícia. Quando devia ser uma coisa normal, coisa certa. Não é verdade? Tem aquela parte, não sei se foi umas Olimpíadas, que o queniano se perdeu no caminho e atrás vinha um espanhol, né? E é primeiro e segundo lugar, no caso. Aí o queniano, no final da corrida, se perdeu e entrou numa coisa mais longa, e o espanhol veio atrás dele, viu isso, o que o espanhol fez? Foi lá, pegou ele, botou ele na frente, botou ele no caminho certo, o queniano ganhou, o espanhol foi em segundo. O espanhol podia ser o primeiro. Aí o repórter perguntou para ele, mas por que ele fizesse isso? Podia ter ganho? Ele disse, por quê? É a coisa mais normal que eu fiz. Eu vi que ele se perdeu, ele teria o direito de ganhar. É coisa normal. Mas não, para nós ainda é uma surpresa. Mas nós estamos no caminho. Nós já fizemos o bem. Nós somos como assim como eu estou pintando, não. Nós somos irmãos. Nós ainda fizemos o bem, ainda na base da troca. Né? Nós espíritas fizemos o bem por quê? Porque eu quero estudar a espiritualidade, eu quero ser bem recebido. Quero que os espíritos de luz me recebam. Eu quero ir para o nosso lar. Ainda fizemos. Ótimo que nós estamos fazendo assim. Porque se nós fizermos assim, nós não vamos chegar a automatizar o bem em nós. Então nós estamos no caminho dessa automatização. Tá? Então fazer o bem pelo bem. Né? E aqui tem uma coisa importante, eu já falei uma vez aqui, vou falar novamente. Sem esperar pai ou não. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e, essa parte é importante, sacrifica sempre seu interesse à justiça. E aí, pessoal? Vamos lá. Vai saber muito bem que o nosso sistema de saúde é precário. Mas é o que nós temos. Não é verdade? E a justiça é que aquele que se apresentou primeiro, que levou a documentação primeiro, tem a preferência sobre os demais. É a justiça, não é? Tudo bem. Mas, nesse meio tempo, acontece na minha família, comigo, algum problema. Aí, grato, que eu vou precisar do nosso sistema de saúde. Chego lá e digo, olha, a fila está grande. Vai ter que esperar um pouco. Ah, tá bom. Que nós saímos dali, nem todos, evidentemente, mas a maioria de nós. Ah, eu tenho um amigo vereador. Ah, eu tenho lá o secretário de prefeito. Ah, eu tenho não sei quem, uma autoridade. Eu vou lá, falo com ele me bota na frente. É justiça isso? Mas nós fizemos. Se esse vereador, esse amigo do prefeito, pegasse dinheiro do bolso, ó, então tá, faz lá, paga o teu procedimento, tranquilo, estava fazendo uma caridade, tranquilamente. Mas não, ele vai tirar ele que estava em primeiro lugar e vai botar eu, que estava lá no final da fila. Não existiu justiça. Suponhamos, não estou roubando para cá, suponhamos que nesse intervalo que ele foi para segundo, na espera, ele viesse a desencarnar. Que aquele procedimento que ele teria que fazer primeiro, iria salvar ele.
ele veio e desencarnou. Olha só o peso que vai estar nas nossas costas e daquele um que ajudou a fazer. É injusto ao nosso sistema de saúde, é precário? Muito bem. Os meios que nós temos é no voto, é no Congresso, para mudar isso. É lei que mude. Nós temos que pedir que o nosso representante faça isso aqui. Mas todos nós temos que conviver nas leis que nós temos, porque senão vai virar anarquia. Então, nós devemos pensar nisso. Porque na realidade, quando nós fizemos esse tipo de coisa, nós estamos olhando para o nosso umbigo. Nós estamos sendo egoístas. Estamos pensando somente em nós. Nós estamos pensando na família daquele outro que ficou para trás. E infelizmente, eu às vezes escuto isso, e a pessoa conta isso com orgulho, com uma vantagem, como se fosse uma vantagem muito grande. Então nós devemos tomar cuidado com isso. O homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Nós nos proclamamos como irmãos. Todos nós somos irmãos, porque somos filhos de Deus. Aí nós não, todos nós. Só que nos tratamos como inimigos, como adversários. Eu não tenho que vencer ele. Não tenho que vencer vocês. Eu tenho que me vencer. Eu tenho que me vencer. Eu tenho que extirpar de mim as minhas mazelas, os meus ódios, as minhas paixões. Aí eu estou agindo, sim, como devo agir. Enquanto eu pensar que tenho que vencer os outros para me vangloriar, eu não estou no caminho. Nós, dificilmente, isso é uma verdade, nós nos olhamos no espelho. Nós somos maus. Ainda somos. Nós estamos no caminho. Já fomos piores. Hoje estamos melhor. E a cada instante nós vamos. Muitas vezes é o sofrimento que essa alavanca que vai fazer com que nós avancemos. É Deus que quer assim? Não. É nós que não procuramos nos melhorar. Nós, às vezes, estamos numa situação financeira, de saúde, bem, boa, e mais às vezes nós esquecemos de Deus. Mais às vezes esquecemos de Deus. Aí quando aperta os sapatos, a gente diz, é Deus, tem que pedir para Deus. Deus não se importa com isso, não, mas nós é que temos que nos importar. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Olha só o que diz o Evangelho. Não merece a clemência do Senhor. Aquele que faz o mal pelo mal, né? Aquele que prejudica com outras palavras, desprezo, suscetibilidade, sofrimento, contrariedade, não merece a clemência do Senhor. Mas como é que nós vamos entender isso? Se tu dissesse agora, Régis, que Deus não castiga, por que não vai dar a clemência? Se lembra da passagem do Evangelho, não me lembro qual época, eu não guardo muito
Nunca diz assim, quando nós vamos dizer Senhor, Senhor, e não entraremos no reino do céu, porque nós não fizemos, não cumprimos aquilo que o Senhor veio nos ensinar. É o momento que nós estamos passando, meus irmãos. O momento que nós entramos, a terra está entrando, já está, a caminho da transição. Já está na transição, a caminho do mundo de regeneração. E aquele que não se conscientizar, que tem que se melhorar, que tem que fazer diferente, aquele que se compraz em fazer o mal, aquele que não recua, né, ao sentimento de uma mãe, de um pai, de um filho, ele será transferido aqui da terra. E não adianta clamar Senhor, Senhor, e não será escutado. Irá, como diz ali no Evangelho, para um lugar onde haverá choros e ranger de dentes. E essa transição, vamos botar essa escolha, né? Essa separação já está havendo. Ainda temos chance de ter, claro que sim, todos nós. Vê se nós estamos no rol desses que fazem o mal pelo mal. Mudamos. Quando eles dizem, a Igreja Católica nos diz muito isso, o arrependimento, que arrepende está salvo. É verdade. É verdade. Mas não é o arrependimento pelo arrependimento. Os Espíritos nos diz que o arrependimento é o início da recuperação, é o início da reparação. Então, me arrependo, quero mudar, quero fazer diferente. Esse é uma oportunidade aí. Então, vamos dizer que não merece a clemência do Senhor, é clemência ainda assim. É tão bom que até nessas horas é clemência. Essa transferência para outro planeta, onde vai ajudar o desenvolvimento daquele povo, daquele planeta, é uma clemência. É um bem que Deus nos faz, é uma oportunidade que Deus nos dá. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Vamos nos analisar, pessoal. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só os benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Perdoe as minhas dívidas à medida que eu perdoo meus devedores. Pai nosso, assinado por nós, quando nós dissemos assim seja, quando não alimenta ódio, rancor, desejo de vingança, bem terra a terra, né, pessoal? Quantas vezes, comigo nessa, as outras encarnações, nós alimentamos tudo isso. E hoje, pelas bênçãos de Deus, pode ser que estejamos juntos na mesma família, para que possamos nos reconciliar. Mas imaginemos, se nós extirpássemos o ódio, o rancor, o desejo de vingança dentro de nós, essa reencarnação que nós estávamos usando para a reconciliação, nós estaríamos usando para crescimento, para outras coisas melhores. Mas não, ainda somos turrões. Nós sabemos o caminho. Há 2000 anos o Cristo nos trouxe. Há 2000 anos está sendo jogado para nós. Ninguém pode alegar ignorância. Então por que não fazemos?
Nós sabemos que, se agirmos bem, e isso nós podemos provar todos os dias. O velho ditado que tinha, quando eu deito a cabeça no travesseiro, se eu estou em paz, deito bem a cabeça no travesseiro. É tão bom, tão bom. Mas quando a gente está com um problema, com ódio, com rancor, nós não conseguimos dormir direito. Nós não somos felizes. Não somos felizes. Mas a pessoa não quer mesmo se reconciliar comigo. Não tem problema. Faça a sua parte. Não vibre negativamente para ela. Não deseje a vingança para ela. Não tenha rancor para ela. Ore por ela, orai por vossos inimigos. Quantas vezes Jesus disse isso? Que ali atrás poderia parecer um absurdo. Mas que a doutrina espírita veio nos mostrar o porquê. Devemos orar pelos nossos inimigos. Por isso, vamos reconciliar nós mesmos. Vamos viver em paz. E nós temos essa condição, meus irmãos. Todos nós temos a inteligência. Todos nós somos espíritos milenares. As igrejas, as religiões, não só a doutrina espírita, mas antes também, agora, elas só não passam o caminho. Mas faz-se necessário que nós queiramos mudar. Milagre não existe. Não pense em milagre, que milagre, assim como eles dizem aí, não existe. Deus é justo. Ele não vai fazer um milagre para ela e deixar ele sem fazer milagre. Deus é justo. Se nós queremos milagre, nós podemos fazer milagre. Nós fazemos os próprios milagres na nossa renovação, na nossa busca de aprender, fazer, de exemplificar o bem, e sermos realmente cristãos. É difícil? É claro que é difícil. Mas nós temos condição. Diz lá o Evangelho, que Deus não bota fardo mais pesado nós podemos carregar. Cada um tem a sua cruzinha, e essa cruzinha é a que ela pode carregar. Não adianta olhar para a cruz do próximo. Não adianta. Não adianta querer ser esperto, como conta aquele caso. Está todo mundo no deserto carregando a sua cruz. Aí o esperto lá diz, está tão pesado essa minha cruz, vai lá que eu estou no pé da cruz. Continuo caminhando, estou parceiro. Está pesado aí, não, vai que eu estou outro pé da sua cruz. E o pessoal carregando a sua cruz. E quando chegou numa certa parte do caminho, tinha um precipício para atravessar. E a ponte para atravessar esse precipício eram as cruzes. Então o pessoal todo que levou a cruz atravessou. O esperto não coube a cruz. Aí foi dito para ele, volta, recolhe tudo que tivesse, recompõe a tua cruz e atravessa o caminho. Então, não adianta, nós temos que mudar. Nós temos que mudar. E para terminar, tem mais várias outras coisas aqui, tá, pessoal? Quem comenta, tem Evangelho em casa, é o capítulo 17, Sede perfeito, o homem de bem, é o item 3. Leiam tudo. E aí no final ele diz assim, não ficam assim enumerados todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Ainda não é tudo. Mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha no caminho se acha que a todas demais conduz. Não é tudo ainda, mas nós já fizemos uma parte dessa, nós já estamos. Todos nós somos náufragos desses mares bravios. E que estamos tendo uma chance, um bote salva-vida, para que possamos recomeçar, talvez, numa ilha. E essa ilha
as mais das vezes, é a nossa família. Então, que ao chegarmos nessa ilha, ao chegarmos nessa família, sejamos amorosos, responsáveis, para que essa família possa viver em paz, ou para que essa família possa aprender aquilo que eu aprendo aqui. Essa é a nossa obrigação. Deus sempre está dando oportunidade. Cabe a cada um de nós aproveitar sinceramente essas oportunidades. Com certeza absoluta. Se assim fizermos, nós estaremos no caminho da evolução. Obrigado.